meus irmãos, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, teu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma revelação da palavra do Senhor, para que você tenha um entendimento, a compreensão de tudo que está acontecendo na terra, no nosso meio, entre guerras, entre terremotos, entre grandes tormentos de enchente, causada pelo o nosso Senhor. Porque todas as coisas estão determinadas por Ele, e para Ele todas as coisas são feitas. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Assim como está escrito em Gênesis e João, né? Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, Deus disse, haja luz. E no 1,14 de Gênesis, 1,14, que Deus foi criar todas as iluminárias, estrelas, sol, né, lua, para que haja separação entre dia e noite, estações, e por aí vai. Mas muitas pessoas, elas não compreendem e entendam essa diversidade a qual Deus trabalha dentro da sua palavra, né? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas. E queria trazer para você aqui uma palavra em Ezequiel, no capítulo 34, onde vai falar acerca de tudo o que está acontecendo no nosso meio, né? Todas as coisas que estão acontecendo sobre a palavra de Deus, as profecias. E muitas pessoas não sabem. Eu tenho visto aí muitos pastores, muitos teólogos, né? Que se dizem teólogos, que têm conhecimento, são respeitados. Alguns até ajudam na construção de algumas novelas e outros por aí vai. E outros são da CPAD, né? A grande CPAD da Assembleia de Deus. Eles têm aí muito a contribuir. Mas nós temos visto que o que está sendo falado e ensinado não está de acordo com aquilo que está escrito. Então as pessoas, elas têm um entendimento, vou dar um exemplo, a pessoa lê um texto, Deus usa cada um de uma forma diferente. Eu entendo. Só que Deus não pode me mostrar um texto fora do contexto e fora da revelação das profecias que vem acontecer. Então eu não posso sair disso. Eu não posso pegar um texto e usurpar desse texto e falar que Deus está dizendo isso. Não. Não. Eu tenho que entender o que significa esse texto, para qual tempo, para qual mulher, porque a Bíblia foi escrita em 3 visões. Perdão. Igreja, Israel e nação. Igreja, Israel e nação. Então são 3 mulheres. E quando nós lemos um texto, nós temos que entender, esse texto está dizendo para quem? Qual dessas mulheres? A esposa do Cordeiro? A esposa de Deus? Ou a esposa do Espírito Santo? Deus está falando com quem? Qual dessas 3 mulheres? E vejo que alguns fazem bagunça entre os textos, entre as revelações, as profecias. Eles não percebem, eles não entendem, não compreendem. Então, quando eu estou dizendo um texto, vou dar um exemplo agora. Ezequiel, capítulo 34, no versículo 1. Veja bem o que o texto vai dizer. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Adonai, o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentar a si mesmo, ou apacentam a si mesmo. Não devem, porventura, os pastores apacentar as ovelhas? A minha pergunta para você é,
Esse texto, Deus está falando com quem? Não, pastor, mas aí já está dizendo o Israel. Amém? Só que quando você vai pegar na escatologia e você vai entender o que está acontecendo na terra, Deus está falando para aqueles lá de Israel, sim. Mas esse texto pode ser aplicado também para os pastores dos dias de hoje. Então esse texto pode ser usado para Israel e a esposa do Cordeiro, que é a igreja que está em Apocalipse 21:2. Eu, João, na ilha de Pátmos, vi uma nova cidade, a santa cidade, que vinha adornada do céu, a esposa do Cordeiro. E não é noiva, é esposa. Houve um casamento. Então você precisa entender o que está acontecendo. E sem essas informações, você não tem condições nenhuma de entender. Eu me deparo com muitas pessoas que chegam até nós e falam, eu não consigo compreender certo tipo de texto. Eu não consigo entender a Bíblia porque eu leio o texto e não compreendo nada do que está sendo falado. Obviamente que uma pessoa não consegue entender aquilo que está lendo porque ela não tem a revelação dos outros textos para encaixar com esse texto. Por isso que Jesus disse, analisai as escrituras. Pois bem, então esse texto, no capítulo 34, está falando de Israel. De Israel. Então, no capítulo 34, Deus está falando com o povo de Israel que os pastores de Israel estão apacentando a si mesmo. E esse texto também você pode ser aplicado nos dias de hoje para a igreja nossa, a igreja. A noiva que vocês falam, que é a esposa que está no Apocalipse 21:2. Apocalipse 21:2. Depois você leia lá. Talvez a sua tradução está assim, mas essa tradução está errada. Não é noiva, é esposa do Cordeiro. Porque como a lança foi enfiada na costela de Jesus, assim foi tirada a costela de Adão. E quando a Bíblia diz que Adão caiu num sono profundo, do hebraico profundo é a morte. Então Adão morreu por 3 dias e ressuscitou ao 3º dia, já com Eva. Mesma coisa Cristo. Enfiar a lança nas costelas de Jesus. O julgamento de Cristo começou de quinta para sexta, um dia. De sexta para sábado, 2 dias. E de sábado para domingo, 3 dias. Pronto. Cristo ressuscitou. Mas nada, tá explicado. Só que alguns tendem a fazer confusão dentro da igreja porque não querem sentar para aprender. Não querem tirar tempo para aprender e começa a fazer uma confusão dentro da igreja que o povo não sabe o que está acontecendo. E pelo fato do povo não ter conhecimento, vai comendo e engolindo qualquer coisa. Qualquer coisa. E nós estamos caminhando para os dias difíceis. Nós estamos caminhando para os dias terríveis da terra. As profecias se cumprindo, os pastores não têm noção do que estão falando. A cruz de Cristo já não está sendo mais pregoada. O arrebatamento hoje já não faz mais sentido para ninguém. A salvação em Cristo Jesus já não tem mais efeito algum para outros. E nós estamos caminhando para onde? Alguns chegam para mim e falam, mas eu já ouvi, no tempo da minha avó, da minha bisavó, do meu tataravô, que Cristo estava voltando, que Cristo isso, que Cristo aquilo, que não sei o quê, e até hoje nada de Cristo. Eles já não estão crendo mais que Cristo irá vir. Só que Cristo não vem buscar nada. Cristo não vai vir buscar igreja nenhuma. Pastor, o que é que o senhor está falando? A Bíblia me ensina e diz que Cristo virá com o seu exército. Porque o poceiro da terra, que está em Levítico 25, 47 e 48, não quer devolver a terra. Porque Cristo pagou o preço que Satanás pediu, preço de sangue. Como Adão e Eva pecou e não tinha quem pagasse esse sangue inocente, Cristo, lá em Isaías, diz, envia-me a mim. Pai falando, a quem enviaremos nós? Por quê? Jó desafiou a Deus, porque Jó estava passando uma dificuldade tão grande, que Jó olhou para Deus e falou assim, faça o Senhor ser Deus aí.
mas vem aqui sentir o que eu sinto. Vem aqui passar o que eu estou passando. Vem aqui sentir o que eu estou sentindo, essa perseguição desses amigos, eles falando, me acusando de algo que eu não fiz. Todos os dias somos acusados de algo que não fazemos. Então Jó, vendo aquilo, tudo que ele estava passando, ele fala, Deus, para ser sacerdote tem que ser homem, carne. E Deus olha para lá, faz uma reunião, o Jeová 1, Jeová 2 e Jeová 3, e fala, ele está certo, não tem como eu ser sacerdote se eu sou espiritual. Aí entra Isaías, que é uma conversa entre os Jeovás. Porque a palavra Jeová, ela foi tirada da nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, por causa dos testemunhos de Jeová. Não tem como eu ser testemunho de algo que eu não estava lá. Como eu sou testemunho de algo se eu não estava lá? Eu sou representante do reino de Deus. Pela sua palavra eu represento o reino de Deus. Eu não sou testemunho de nada. Eu estou representando como um advogado representa a lei. Como um juiz representa a lei. Ele vai representar a lei porque ele está estudando a lei e vai expor a lei conforme está escrito. Então eu, como advogado e juiz, eu não estava no crime para ser testemunho de um crime. Tá entendendo? Então os testemunhos de Jeová pegaram o Jeová para si e como eles perceberam ao longo do tempo isso, foram tirando o Jeová da Bíblia. E o Jeová Adonai é totalmente diferente os nomes. Porque quando um fala, o outro fala, ou é o pai ou é o filho. E na encarnação, ele diz, eu serei por ti filho e tu serás para mim pai. Antes da encarnação, como ele era chamado? Jeová. Daniel diz que ele era ancião de dias. Então, fazem confusão por não saber o original, o real da palavra. Aí a mensagem é ruim, é chata, dá sono, dá uma vontade de levantar e ir embora, porque a gente já começa a sentir dor nas costas de ficar sentado. Eu, particularmente, trabalho em pé. Então, muito tempo sentado, minhas costas já dói, porque eu trabalho em pé. Então, eu não tenho a rotina de ficar sentado. Então, quando você senta, você sente dor. O culto é muito chato, porque eles não estão pregando Cristo. A mensagem não é cristocêntrica, a mensagem é homocêntrica. Eu vi uma história lá nos Estados Unidos, uma historinha de carochinha, e vai daqui, e vai dali, tem gente, e pra que isso? Pra que isso? É perda de tempo. Nós estamos perdendo tempo com coisas insignificantes. E a palavra está cheia de revelação. Tem mensagens que nunca foram pregadas. E ela está rica, rica, rica e poderosa para salvar e curar. Mas enquanto eu e você não tomar uma posição de enfrentar o sistema que está aí fora, fraco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E os pastores acham que estão fazendo a obra de Deus. 99,9% disso aqui nunca foi pregado. A mensagem que é pregada atualmente, Jesus cura, liberta e salva. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? Já não faz efeito isso mais. A serpente no deserto levantada já não faz efeito mais para alguns. Que o coração está cauterizado, o coração está cheio de gordura, cheio de espinho. Já não faz mais efeito. Mas então, os pastores de Israel apacentam a si mesmo, como os pastores da igreja do Senhor estão apacentando a si e a sua família. Não visitam mais os membros. Trabalho social, quem faz trabalho social são as pessoas, não os pastores. Isso não é trabalho social. Trabalho social
cuidar dos velhos, das viúvas, dos órfãos. A gente tem a mania de falar que estamos ajudando a África. Assembleia de Deus tem 100 anos de Assembleia de Deus. Sempre ajudou a África a fazer missão. Gideões, né? Samaritano. Todos esses aí que estão por aí. E a África nunca saiu da pobreza. Enquanto o nosso povo está sofrendo. Enquanto o nosso povo, em determinados estados do Brasil, nem sequer tem igreja. Os bruxos, os macumbeiros, os budistas e por aí vai, estão dominando. E nós estamos calados. Calados. Eu não gosto de confusão. Eu não sei o quê. E não é assim. Não é assim. A palavra de Deus me ensina que eu tenho que pregar. Em tempo e fora de tempo. Agora é agora que é fora de tempo de pregar. Porque estão tentando nos calar, estão tentando fazer aquilo que Satanás queria fazer com os nossos patriarcas, com os nossos profetas, calarem, mandar arrancar a cabeça, mandar crucificar de cabeça para baixo. Agora que é hora de nós se levantarmos e começarmos a pregar a palavra de Deus verdadeiramente, parar de meninice, parar de molecagem dentro da igreja, pastores velhos, antigos, que não se converte, estão há anos, você está aí como Pedro. Pedro brigava com Paulo, perseguia Paulo. Vai lá em Atos, lê lá em Atos, está aqui. Ou você nunca leu, ou você nunca viu. Porque você quer ver aqui o que te interessa, o que te confronta, o que faz você ter uma mudança de vida, você não quer. Você não lê para a igreja isso. Porque você está precisando mudar primeiro, para depois falar com a igreja. E você não quer essa mudança. Te incomoda. Você não quer falar para a irmãzinha que está indo com a roupa curta, que senta na frente, você gosta de ver. E ela coloca a Bíblia para tampar. Porque você não tem coragem de falar. Tá com medo de perder? Ela não é sua, ela é de Cristo. Essa alma é de Cristo. Então você tem que falar o que Cristo mandar. Então Paulo, 12 anos tecendo rede, Pedro levantou 5 leis lá que para ser um obreiro tinha que ter visto Cristo, andado com Cristo, ver o milagre e por aí vai. É como hoje, para você fazer parte da panelinha deles, do grupinho de facções dentro da igreja, você tem que fazer parte da panelinha deles, você tem que ter a visão deles e concordar com o que eles falam. E pronto, acabou. E se você não concordar, misericórdia. Você é perseguido, você é falso profeta, você não presta, você é isso. De menos servo de Deus. O resto, você é tudo. Pois bem, devido a essa perseguição de Pedro contra Paulo, quando é Paulo e Silas, lembra? Paulo e Silas na prisão, mas era Pedro e Paulo, mas houve uma briga quando eles estavam viajando. Por quê? Paulo não queria sentar com determinados homens lá, que eu me esqueci o nome agora da cidade, me falhou a memória, e Pedro chegou lá e sentou e comeu com eles. Eu acho que era com os gregos e tal, alguma coisa assim, né? Paulo sentou lá e comeu com eles, mas Pedro não queria que ele sentasse lá para comer. E Paulo, pelo amor à palavra de Deus, queria ganhar aqueles homens. Ele sentou para ter uma comunhão, para talvez uma oportunidade, né? Como ele se diz, eu me fiz de grego, eu me fiz de usuário de droga, entrei na biqueira, eu me fiz de prostituta e fui lá e preguei a palavra. Tô te dando exemplo. Quem é esperto tá entendendo. Pois bem, então Paulo, ele entrou ali e começou. Pedro achou ruim com ele, eles ouvem uma discussão e qualquer coisa que houve lá mais para frente, porque essa história é longa, não dá para falar muita coisa agora. Então Paulo vai viajar, Silas foi com ele e quando Paulo foi preso, Silas volta. Quando ele volta, ele vai visitar Pedro. Pedro está acamado. Exatamente como Jesus disse, Pedro, tu é novo, tu vai para onde quer agora, mas vai chegar um período de um tempo na sua vida, você vai usar fralda, vai ficar acamado, Pedro.
porque Pedro perseguia. Você que está me ouvindo, você que se diz pastor, servo de Deus, que conhece a Deus, tome cuidado. É só um período de tempo para Deus começar a cobrar aquilo que você está fazendo. Porque a conta vai chegar. Você não tem que prestar conta para mim. A igreja não é minha. As ovelhas não são minhas. As ovelhas é de Cristo. A igreja, a eclésia de Deus, de Cristo, é Ele que terá que cobrar. Assim como Números, capítulo 5 nos ensina que o sacerdote levará a mulher, o homem levará a mulher ao sacerdote para ver se ela está em pecado. E naquele grande dia, meu irmão, pois bem, Paulo ficou tecendo rede, lembra de Barnabé, quando ele vende ali, e eles mandam ele lá para Tássia, para uma igreja, ele não sabia pastorear, ele vai atrás de Paulo. Então as coisas não são de qualquer maneira. Se você sentar para aprender, você vai se levantar para falar. Se você não sentar para aprender, você vai falar qualquer coisa. Pessoas que são um pouco inteligentes dentro da congregação vai perceber que você está falando bobagem. E quando nós tomamos a tribuna, o púlpito, para falar, nós falamos algo que eles não entendem, eles não sabem e talvez tenham dúvida daquilo que nós estamos falando, porque nunca falaram, nunca pregaram, nunca estudaram e ainda tem a audácia de falar que nós estamos falando heresia. E às vezes nos persegue. Às vezes fala que nós não vamos dar certo na igreja deles e pede que nós nos retiramos. E aí? Esse é o evangelho? Daquele que sabe um pouquinho mais, não presta para ficar na igreja? Ou aquele que não fala nada, coisa com coisa, esse é bom para dar aula, esse é bom para estar ali. Tá entendendo? É como nós estamos vendo no governo, quem sabe mais, tem que ser aqueles que sabem menos. Então, quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. É por isso que muitos falam para mim, por que você não faz isso? Não, aqui é simples, ó, simples. Simples, como Jesus. Areia, escrevia com o dedo, simplesinho, não precisa de muita coisa. O que precisa é que a palavra seja eficiente, que a palavra cause uma mudança de atitude, de vida nas pessoas que estão ouvindo ela. Mais nada. O segredo do evangélico é puro, mas com essência, com ciência e sabedoria de Deus. E quando você vai percebendo, vamos mudar aqui para o quadro, quando você vai percebendo que é um estágio entre esses textos, você vai perceber que no capítulo que nós estamos lendo, 34, 35 e o 36, e tem o 37 também. Põe ele aqui no cantinho. Você vai perceber que esse Ezequiel 34 é o que está acontecendo agora em Israel, que, tratando da guerra, é a guerra de Israel, que são os pastores, né? Vamos colocar aí os pastores do mundo, entre Israel e o mundo, né? Porque Israel é de Deus, a igreja é de Cristo e as nações do Espírito Santo. Então, quando nós estamos trazendo isso para você, você vai percebendo que o 35, desde 1948 até 2024, vem acontecendo guerras. Deus está preparando o povo para que o povo entenda que todas essas nações, aí você vai para o capítulo 39, aí lá vai falar de Gog, vai falar mais 2 reis. Essas são as nações que estão em volta de Israel. E essas nações que estão em volta de Israel são inimigas de Israel. Porque Israel, ele vai crescendo. E
essas nações em volta querem acabar com Israel, mas não vão conseguir. Isso são desde 1948 que eles estão tentando, e todos que tentam, o fim é trágico. Porque ela é de Deus. Porque tem um texto aqui, mas eu não vou te dar esse texto agora, mas eu só estou falando, mas eu posso te dar o texto, mas eu não vou te dar agora, porque isso aqui não é uma aula, não é um estudo. Isso aqui é que eu trouxe só um pouquinho para você, porque a gente vai guardando, e tem coisa que a gente não pode guardar. Tem coisa que a gente não pode falar na igreja. Tem coisa que as pessoas ainda estão no leitinho ou na aguinha. Até quando nós vamos ficar no leitinho e na aguinha? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, isso é muito forte. E o que é que nós estamos vivendo na terra que não é forte? Eles querem tomar o seu filho, eles querem tirar o poder do seu filho, o nome que você queira dar para o seu filho. Eles querem que o seu filho de 5 anos seja mulher, seja mutilado. O seu filho ou a sua filha seja homem. E você vem falar que isso aqui para mim é forte? Ou é você que é fraco? Você tem que determinar o que você quer. Ou você quer continuar no poço, meio-dia buscando água, vivendo essa vida de amargura, porque aquela mulher samaritana, ela não era uma prostituta. Não. Aquela mulher era uma das maiores adoradoras. Ah, você tá assustado porque os pastores, os pregadores falam que ela era uma prostituta, né? Porque não tem conhecimento. Não sabem. O que ela falou com Jesus? Os nossos pais adoravam aqui no monte. Agora nós não podemos adorar. Adorava? Como assim? Adorava. Então quer dizer que a família daquela mulher era um adorador? Hã? Então, pela a briga, né, entre os judeus e os samaritanos ali, tiraram eles. Tiraram. E por que Jesus foi logo nela? Por que Jesus tinha que passar ali? Aquela mulher foi a evangelista mais poderosa depois que ela teve um encontro com Cristo. Você nunca ouviu isso, né? Tá aqui. Tá aqui. Irmão, isso aqui é um poço. Que essa água aqui não acaba nunca. Mas para isso você tem que sentar. Senão você não vai ter. No YouTube não tem. Não vai ter. Agora o que vai ter é oração, jejum e palavra. Palavra. Você começou a entrar aqui, Deus vai te dando as revelações. O capítulo 34, antes que eu me esqueça, o capítulo 34 é o que está acontecendo hoje em Israel. Deus está apertando com Israel. Deus vai apertar com Israel, como Ele está apertando com a sua igreja, que Cristo está apertando com a sua igreja. Você está percebendo que Israel está sendo assolada e a terra ao redor também está sendo assolada, entre terremotos, tsunamis. E o Espírito Santo está visitando as nações. Todas as nações estão sendo preparadas para o anticristo. E ninguém fala isso. Isso não dá ninguém na igreja, irmão. Campanha daqui, campanha dali, e vai daqui. Não tem nada. São anos caminhando e vendo. São muitos anos vendo. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma mensagem. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Fluxo de sangue, cego de Jericó, não sei o quê. E vai daqui, e vai dali. E aí? O povo já está cansado dessas mensagens. O povo não aguenta mais ouvir isso. O povo não aguenta. O povo não aguenta, irmão. Vamos pregar coisa nova. Se você não tem, vai estudar, cara. Seja humilde. Tem pastor de 50 anos que não é humilde. Não vou sentar para ouvir um moleque falar, não. eu sentei para ouvir e aprender, né? Paguei caro. Muito caro.
E mesmo nós, dando material nosso, apostila nossa, nós temos mais de 50 apostilas, livros. Perdão. Coisas que você nunca ouviu e nunca vai ouvir na igreja. Que está aqui. Revelações que custaram anos de vida, de oração, de jejum, de preparação para que nós possamos levar isso para você. E quem está perdendo é você, não sou eu não. Exemplo. Existe um lugar na terra que Satanás não pode tocar. Quando o anticristo estiver aí e o Hades ou Sheol, o mundo dos mortos, forem abertos na terra, porque o inferno agora não foi inaugurado, o inferno existe, mas não foi inaugurado, veja bem o que eu estou dizendo. Vai falar por aí que o pastor Perazio disse que o inferno não existe. O inferno existe, mas não foi inaugurado. Ponto. Então, quando isso acontecer, existe um lugar na terra que Satanás não pode tocar. E essas pessoas que ficarem na grande tribulação não sabem disso. E quem é que vai pregar o evangelho depois que a igreja for arrebatada? Porque Cristo não vem buscar ninguém não, sou. A igreja vai encontrar com Cristo nos ares. Eu vou fazer para você aqui rapidamente para você ver. Só limpar esse pedacinho aqui. Eu vou fazer aqui para você ver, ó. Bom, aqui está a igreja. A Nova Jerusalém. Então ela tá vindo do alto. Tá vindo do alto. Vou pôr a terra aqui, né? Aqui tá a terra e tal. Se Cristo tem que vir com o seu exército, né? Lá em Apocalipse está dizendo isso. A Nova Jerusalém, ela vai ter que vir até aqui e parar aqui em cima da terra. Pelos acontecimentos, eu acredito, pelos olhos da fé, que ela já saiu do Monte Sião, Monte de Deus, que está lá em Hebreus. Então, ela saiu lá de cima. Ela veio descendo, veio descendo, veio descendo. Agora está aqui nesse período. A NASA já descobriu, isso está no YouTube, que existe um meteoro quadrado que está vindo do céu e diz que vai chocar até 2030 com a Terra. Talvez você não viu isso, faz uma pesquisa no YouTube ou no Google. Eles não percebem isso, porque a ciência sem Deus é em vão e Deus sem a ciência é em vão, porque um explica o outro. Deus, ele subsiste nele mesmo. Ele não veio do Big Bang, uma explosão. Não, nada disso. Isso foi na escola que se aprendeu, porque eles não tinham o que falar, inventaram isso aí. Porque é tão fácil você entender isso, porque como Deus criou os anjos, como os 24 anciãos, como que foi isso? Então, quando você vai estudar angelologia, você vai aprender como foi criado. E nesse estudo, você vai aprender como que a Terra foi criada. Porque não foi uma explosão, não, Deus estava no seu laboratório, no seu mundo habitável, criando todas as coisas com a sabedoria, com a ciência, e até a areia, que coloca areia no mar para parar o mar, isso tudo foi calculado por Deus. A sabedoria, tudo ali, a criação. Então, quando você vai estudar, você aprofunda nos estudos, você tem o que falar para a igreja, você não vai encher a igreja de historinha, o pessoal dá sono. Literalmente a gente vê as pessoas dormindo espiritualmente e fisicamente. Então quando você não sabe nada, irmão, eu sou sincero. Quando eu não sabia nada, eu tinha mais oportunidade do que hoje. Todo mundo queria que eu pregasse. Eu passei na cidade de Patos de Minas, São Paulo, Araraquara, fui em Goiás, Goiânia, e viajei um monte de lugar no Brasil. Hoje que eu tenho conhecimento e eu tenho estudo, e isso que eu estou falando para vocês aqui
Vamos colocar 90% dos pastores não sabe nada disso aqui. Nada. Nada. E eles têm medo de nos convidar para ministrar na igreja deles, porque os membros vão perceber que eles não sabem isso. E eles não são humildes de falar conosco, falar, pastor, os meus obreiros, né, vamos fazer uma qualificação para os obreiros, para que eles tenham que ministrar, porque não tem. Sabe o que eles fazem? Nunca mais nos chamam, nunca mais. Nas igrejas que eu passo é uma vez só. Pode ver aí no meu Instagram, no meu Facebook, você não vê eu postando fotinha todo dia. Mas enquanto esses que estão aí cobrando 12, 15, 70, 100 mil para ir cantar, os cantores, os levitas, aí eu sou cantor, esses são os piores. Não conhece nada. Eu acho que nem a capa da Bíblia deles eles sabem o que está escrito. E aí? Eu que sou errado. Porque queremos fazer o que está escrito, queremos abrir o olho do povo, não por causa deles, mas pelo que há de vir, pelo que há de acontecer na terra. Pois bem, então, se esse fato vai acontecer e está vindo para a terra, ele vai parar em cima de Israel, porque a cobrança de Deus é com Israel, não com a sua igreja. A igreja, ela foi selecionada porque os seus não quiseram, os seus Israel. Não quis Deus, rejeitou. Então, para que nós fomos enxertados na oliveira, Deus nos deu o direito do reino. Então, quando isso aqui acontecer, a igreja vai encontrar com Cristo aqui em cima. Por isso que Salmos vai dizer, vinde vedes a desolação da terra. Então nós vamos estar lá em cima com Cristo. E ele vai, vinde vedes a desolação lá da terra, porque a grande tribulação vai estar acontecendo. E depois, 1000 anos, Cristo vai reinar. 1000 anos. Aí sim, nós vamos estar aqui com ele. Ele não vem buscar ninguém. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Assim como ele foi assunto ao céu. Não tem esse negócio de abrir e fechar dos olhos o arrebatamento, não. Isso não existe na Bíblia, não. Não sei aonde você comprou essa Bíblia. Se esse texto, veja bem, e o arrebatamento será no abrir e fechar. O arrebatamento será no abrir e fechar dos olhos. Pelo amor de Deus. Se tem esse texto, coloca aqui pra mim, porque eu já li essa Bíblia aqui várias vezes, nunca achei. O que 1 Coríntios está dizendo no capítulo 51, 52, é que o corpo será transformado em um abrir e fechar dos olhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Transformação é uma coisa, arrebatamento é outra. Vai ter duas ressurreições. No arrebatamento e na grande tribulação vai ser duas. Porque os mortos ressuscitarão primeiro, certo? E na grande tribulação vai ter um povo que vai ressuscitar também. E você precisa saber disso. E aí? Então, as coisas não é do jeito que nós pensamos que é. É muito além. A Bíblia é extraordinária. Então, para finalizar, vamos voltar para o quadro, porque isso está acontecendo, mas isso aqui não é agora. Tem os períodos de Ezequiel que eu estou lendo para você. Ainda tem o 35, que o 35 aqui, né? Os atuais homens, a mesquita de Omar, que está lá em Israel. Você viu aí agora. Vou desenhar ela aqui para você ver. A mesquita de Omar. É aquela mesquita lá que os mísseis passaram aqui perto. Tem um vídeo no YouTube aí, se quiser ver, dá uma olhada lá. Enquanto essa mesquita estiver de pé, eles não podem fazer a nova mesquita. Porque esse templo será o terceiro templo. Esse templo será o terceiro templo que vai ser construído. Para construir, esse tem que ser destruído. E vai cair uma bomba ali. Então essas guerras, desde 1948 contra Israel, é Deus preparando o povo para o exato momento. Porque
Imagina você, se nunca houvesse guerra e essa guerra tivesse acontecendo agora contra Israel. Você ia assustar muito, você ia ficar apavorado. Mas como isso acontece desde 1948, o templo de Hitler, quando Hitler fizeram com os negros e todas essas pessoas, ele estava fazendo aquilo para roubar o ouro e os pertences do pessoal de Israel, né? Esse foi a grande jogada de Hitler para ser uma grande nação. Cadê eles agora? Todos que batem de frente com Israel, porque é Deus que vai cobrar Israel. Deus que vai cobrar Israel. Então todos aqueles que ser contra Israel, irmão, vai morrer. Porque é Deus que vai cobrar Israel. Eu não tenho o direito de cobrar Israel. Eu sou igreja. Eu não tenho que me misturar com Israel. Eu não tenho que colocar um kippá na cabeça para ficar... Não, eu sou igreja. Eu sou eclésia de Cristo. Israel é de Deus. Você é igreja, camarada. Você fica colocando um paninho aí de Israel no pescoço e fica... Deixa de ser moleque, rapaz. Então você não é igreja. Você é Israel. Então você vai ficar aí na grande tribulação, porque a grande tribulação é para eles, não é para o mundo. E todo mundo, a igreja passará pela grande tribulação. Parabéns, você vai passar, eu não. Eu sou igreja. Aí você rasga a passagem de Salmo que vai falar, né? Mateus. É falta de conhecimento, fala bobagem. E nós estamos caminhando para onde? Vamos caminhando, bora. Seja o que Deus quiser. Vamos empurrando com a barriga. Enquanto isso, os pastores, a família está bem, os filhos na faculdade, a casinha paga, o carro do ano. E o povo? Isso é a igreja do faz o L. Quanto menos souber, melhor. É mais fácil de manipular você. Agora veja se eles me manipulam. Posso dizer aí há uns 15 anos atrás que conseguiam me manipular. Conseguiam, entrava na minha cabeça, só que eu fazia perguntas e os pastores não tinham resposta. E aquilo me chamava muita atenção. Falei, mas como que ele é pastor e não sabe nada? Não tem resposta? E que ele indagava a minha mente de uma tal forma que eu fui estudar. Eu fui cavar o poço. Hoje, não é para minha glória. Longe disso, irmãos. De coração. Hoje nós somos perseguidos pelo aquilo que Deus nos deu. Como todos na Bíblia são. Por aqueles que se dizem servo de Deus. Porque temem aquilo que nós sabemos. E acham que nós vamos rachar a igreja, tomar a igreja. Irmão, eu não quero pastorear. Deus me chamou com um chamado de mestre, são 5 ministérios. E esses 5 ministérios, está faltando de mestre em todas as igrejas, está faltando de mestre. Todas. Todas. Ah, não, temos o professor aqui, mas vai ver o que ele está. CPAD. Não tem nada. São fracos. Fracos. Infelizmente, irmãos, é a verdade. Alguns falam assim, você quer aparecer? Irmão, Cristo queria aparecer, ele era o verbo, ele era o Dabá de Deus encarnado, ele quis aparecer? Não. Ele falou o que para aquele rico? Que faz eu para herdar a vida eterna? Dá tudo que tem para os pobres. E me siga. E o conhecedor da lei? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo? E Jesus disse, então vive, pratica e viverá. Por quê? Ele conhecia a lei, mas não praticava. É o que os pastores estão fazendo. Eles, conhecem a lei, mas não praticam. A lei só serve para o povo, mas para mim não. Só que quando o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, a lei era aplicada nele primeiro. Se tivesse em pecado, morria, a madeira caía. E quando o povo sabe que o sacerdote, o pastor está em pecado e fica calado,
aquilo que vai cair sobre ele também cairá sobre você. Acho que você nunca leu Números, né? Então fica difícil. Enfim, vamos parar onde com tudo isso? Nós estamos caminhando para onde? Qual é o intuito disso tudo? A igreja ser arrebatada? Como? Já parou para pensar? O Senhor voltará como? Não abrir e fechar os olhos? Você acha que é piscar Jesus está aqui? Não. Tem leis, princípios, mandamentos. Tudo isso para acontecer tem leis. Exemplo, por que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus? Não, porque ele se intitulava o rei dos judeus. Tudo bem. É plausível? Mas é fraco. Porque existia uma lei, lá no livro de Crônicas, que o rei perdedor tinha que coroar o rei vencedor. Aí você vai para Gênesis. A Bíblia diz que os abrolhos e os espinhos apareceram na terra. Antes não tinha, mas devido à queda, Adão entregou a terra para Satanás. E Satanás, como é o terceiro, que está em Levítico 25, 47, 48, depois você lê lá, que você vai entender o que vai acontecer. Então, como Satanás não quis sair, agora Jesus tem que vir com o seu exército para expulsar Satanás. Não é nada. Então, como isso aconteceu? Satanás tinha que pôr o espinho na cabeça de Cristo. Resumido, pronto. E por que deram vinagre, fel para ele? Aí você tem que ir para Samuel, para você entender o voto de nazereado. Que Cristo, na última ceia, disse, eu não beberei mais do vinho ou da fruta da vide, até que o reino do meu pai estabeleça. Então ele fez um voto de nazereado. Ou você faz em vida, ou você faz, os pais faz quando a criança nasce, como fez Sansão, como fez João. Esses todos eram voto de nazereado. Então Cristo fez um. Satanás viu que ele fez um voto de nazereado, queria fazer com que ele quebrasse o voto de nazereado. E tomou como possessão na mente daquele soldado para que ele molhasse a esponja ali e colocasse. Cristo viu e cuspiu. Então quando você estuda e você tem conhecimento, você vai dominar isso aqui como ninguém nunca dominou. E os pastores de 50, 60 que estão caducando na igreja porque são os presidentes. Que graça tem, irmão, você colocar lá no cartaz presidente fulano de tal. Para com isso, rapaz. Eu quero ver naquele dia lá, você vai, eu sou o presidente fulano de tal. Jesus vai falar, não te conheço, camarada. Partai de mim, maldito. Os verdadeiros que estão fazendo a obra de Deus verdadeiramente estão no deserto, não estão em púlpitos, não estão em cartazes, porque esses já não estão mais visíveis. Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Ore por nós. Eu careço das suas orações para que Deus me guarde, porque os dias são más e aqueles que verdadeiramente conhecem Cristo estão fazendo a sua vontade. Esses serão perseguidos pelos seus próprios irmãos. Deus guarde a nossa vida em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.